Boa noite. Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, todas as quartas-feiras, aqui às 19 horas nesse canal, falando com um dos coautores do livro onde eu fui coordenador, Liderando Juntos. Você sempre está aqui conosco e é um prazer, uma honra, um privilégio poder receber a cada semana um dos participantes aqui da nossa live para falar sobre um capítulo. O livro Liderando Juntos, como o próprio nome já diz, é um livro que trata de liderança, gestão de pessoas, e ele é escrito por pessoas que vivem a liderança na prática. São executivos, são empresários, são mestres, professores da área da liderança e da gestão de pessoas, que escreveram junto comigo esse livro pela editora Literary Books. O livro ele foi lançado no final de junho, em meio à pandemia, de uma forma online, porém nada perdeu em termos de qualidade, muito pelo contrário, tem sido um sucesso e tem ajudado tantos empresários, gestores e profissionais que desejam se tornar líderes ao longo dos últimos meses. A cada quarta-feira nós conversamos sobre um capítulo. O livro contém 35 capítulos, então considerando o prefácio e mais 35 capítulos, são 36 semanas conversando sobre o livro Liderando Juntos. Hoje nós vamos falar do capítulo 27, ou seja, já se passaram vários meses. É a primeira vez que você está aqui conosco? Não tem problema. Você encontra todas as outras lives, todas as outras conversas com os coautores aqui no meu canal do IGTV, no Instagram, Marcelo Simonato Oficial, ou lá no meu canal no YouTube, Marcelo Simonato também. Você vai encontrar conversas riquíssimas e você vai fazer a leitura do livro de uma outra forma, pela ótica do próprio autor. O que ele pensou quando ele estava escrevendo aquele capítulo? Qual a experiência dele para embasar aquilo que ele colocou no papel? É uma nova forma, nós estamos no novo normal, na verdade, tantas coisas que nós estamos desaprendendo para reaprender e novas que nós estamos aprendendo. Ler um livro, ou melhor, ouvir do autor sobre o livro Liderando Juntos, é mais uma forma de aprendizado. Então eu te convido a ficar aqui conosco nessa live de hoje. Você que perdeu as anteriores, depois com calma você pode assistir uma a uma no seu tempo, pausando, voltando, tomando notas, conteúdos riquíssimos, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Capítulo 27 do nosso livro, e temos ainda aí um mês de janeiro, fevereiro e meados de março para concluir finalmente o livro Liderando Juntos. Depois vem surpresa pela frente, mas eu não vou dar spoiler não. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27. De vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, é porque eu estou com o meu livro na mão. E o coautor que escreveu o capítulo 27 do nosso livro é o Nedir Luiz Marchioro. Ele deveria estar aqui conosco, mas por questões profissionais ele está numa viagem e o local onde ele está agora tem difícil acesso à internet. A qualidade da transmissão do sinal conosco aqui dentro de um escritório muitas vezes já cai. Você imagina estar num ambiente onde a internet oscila ou você vai depender de um 3G, enfim. Então nós achamos por bem ele não participar agora. Numa próxima oportunidade, sem dúvida, ele estará aqui conosco conversando. Mas eu conversei com o Nedir hoje mesmo, inclusive agora há pouco, dizendo: Nedir, nós vamos estar lá. Se porventura você entrar lá para assistir em algum momento que a internet funcionar, dá um joinha pra gente e nós vamos te representar com o maior orgulho. Eu sou suspeito para falar porque eu sou o idealizador desse livro, coordenador do livro e também coautor de um dos capítulos. E eu sou apaixonado por todo o livro, né? O livro é como um filho. Você leva quase um ano para conceber um livro. Depois que ele nasce, é um orgulho enorme para todos nós. Mas esse capítulo, especialmente o capítulo 27, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. O Nedir caprichou. Quando você conta a sua história de vida e consegue, dentro dela, trazer aprendizados sobre liderança e ter a humildade de contar sobre os seus acertos, mas também sobre os seus erros, as suas fortalezas, mas também as suas fraquezas, sem dúvida o conteúdo fica muito rico. E foi isso que o Nedir fez conosco aqui nesse capítulo. Só para vocês terem uma ideia, o título do capítulo é: No mundo da liderança, a lua também é uma estrela. Olha que capítulo ousado. A lua também é uma estrela? O que é isso? Bom, para falar
com a gente aqui e eu não ficar conversando com vocês sozinho. É tanta gente entrando aqui. Muito obrigado a todos que estão conosco aqui. É até difícil falar o nome de tanta gente, mas muito obrigado por todos que nos acompanham toda quarta-feira aqui. Eu convidei o meu amigo Mauro Moraes. Mauro Moraes, ele é meu sócio em alguns empreendimentos, palestrante, treinador comportamental também, e ele vai estar aqui conosco porque uma das especializações dele também é liderança, ele também é um dos coautores, nós já fizemos a live sobre o capítulo do Mauro, e hoje ele vai me ajudar aqui a trocar uma ideia sobre esse capítulo escrito pelo nosso amigo Nedir. Tô vendo o Nedir aí dando joinha, obrigado Nedir, ainda bem que você conseguiu entrar para ver a gente não falar tanta besteira aqui, né? Seja muito bem-vindo. Mas sem mais delongas, deixa eu colocar meu amigo Mauro Moraes aqui comigo. Mauro está aqui, vou mandar o convite para o Mauro está conosco. E você que está chegando agora, manda a flechinha aí, convida outras pessoas. Se você acha que o assunto de liderança, gestão de pessoas é um assunto relevante, importante para que outras pessoas participem, né? Escreva aqui de que cidade você está falando, se você é líder, se você é empresário, se você quiser colocar perguntas, alguma dúvida que a gente consiga responder, pode participar conosco. Esse é o momento e o sucesso das lives está justamente em nós podermos entrar na sua casa. Eu não sei se você está na sua casa, no carro, na rua, no trabalho, mas você permite que nós entremos no espaço onde você está aí agora. Diferente da televisão, de um canal fechado ou aberto, ou de um pay-per-view, ou de um seriado que você aluga, você não tem contato nenhum com aquela pessoa. Mas aqui não, aqui eu posso falar assim, olha, perdão, Joel, boa noite, obrigado, viu? Dando parabéns aqui para o Nedir. Sabrina, Sandra, eu consigo falar com você. Isso é muito legal. Só a live permite isso, né? Que as pessoas interajam uns com os outros. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Mauro, você não entrou ainda, você recebeu o convite? Vou mandar de novo aqui para ver o que aconteceu. Mauro, enviar solicitação. Estou aguardando o Mauro Moraes, que vai participar conosco aqui dessa conversa. Está aí, grande Mauro Moraes. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Não, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Esse capítulo do Nedir realmente está fantástico. É para falar. Eu não sei para vocês, mas o Mauro travou um pouquinho aqui para mim. Vamos ver se ele vai voltar. Alguém pode escrever para mim aí se está me ouvindo e está me vendo? Porque o Mauro, para mim, o Mauro travou. É questão de internet, né? Nós já estamos fazendo lives aqui desde o meio do ano, então eu estou muito acostumado com isso. Chove, a internet cai. Faz sol, a internet cai. Todo mundo entra nas lives ao mesmo tempo, a internet cai. Infelizmente, é uma condição de infraestrutura do nosso país, né? Estamos indo para o 5G, mas, a bem da verdade, até o 4G em muitos lugares não funciona ainda. Então, eu estou acostumado com isso, peço a sua paciência também de estar conosco aqui. Nós vamos colocar o Mauro novamente aqui na nossa lista e é assim que funciona mesmo. Não tem nenhum problema, somos seres humanos, né? E uma das grandes lições da liderança humanizada é saber que a gente tem problemas técnicos, que a gente tem dificuldades, isso faz parte da vida, né? Errar é humano e quando a gente depende de uma internet, aí está fora do nosso controle. Mauro, seja bem-vindo. Agora. Assim que eu entrei, eu comecei a falar, acabou a luz no bairro, mas já voltou. Acontece, como você estava explicando, é um momento de online, tem esses percalços. Mas é como eu estava falando, Marcelo, muito obrigado pelo convite, porque realmente esse capítulo, ele faz a gente parar e refletir, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, e realmente ele está fantástico, assim como todo o livro, né? Para quem está nos acompanhando, né, convido a assistir as lives, né, que você já tem. Não, hoje é a 28ª, né, 27º capítulo. Live, né? Capítulo 27, isso. Porque teve o prefácio. Então assistam, né? IGTV do Marcelo Simonato, assistam. Quem não comprou o livro, compre, porque são 35 capítulos, todos sobre liderança. Então, compartilhando dicas, ferramentas, histórias, como a do Nedir. Fantástica. Ô Mauro, eu vou fazer o seguinte, como você tem acompanhado aqui os nossos outros amigos coautores, parentes, amigos, papagaio, cachorro, tá todo mundo participando da live aqui conosco. Você sabe que eu sempre fico com o meu livro em mãos, para vocês não dizerem que meu livro é sempre marcado, tem anotações,
tem anotação a caneta, porque livro, para mim, aprendi com o nosso querido editor Maurício Sita, o livro ele tem que ser no papel, ele tem que ser seu. Você tem que fazer anotações daquilo que te chamou a atenção, daquele insight que você teve na hora, uma lembrança, anota, o livro é seu. Né? Eu tenho uma Bíblia, a minha Bíblia ela tem mais de 20 anos. E quem olha a Bíblia fala assim, eu não acredito que você fez isso com a Bíblia. Mas ela é toda grifada, ela é toda anotada, a cada pregação, a cada comentário, a cada leitura minha. Porque é assim que eu aprendo. Então cada um tem uma dinâmica de aprendizado. Né? Então não é diferente com o nosso livro Liderando Juntos. Então de vez em quando eu vou estar olhando para baixo aqui, para pegar algum ponto que me chamou a atenção, comento o ponto e te faço uma pergunta, passo a palavra para você comentar também. O que eu achei muito interessante aqui, e já parabenizei o Nedir, mas novamente quero deixar registrado aqui o nosso amigo Nedir Luiz Marchioro. Ele escreveu o capítulo 27 com o título No Mundo da Liderança, a Lua também é uma estrela. E o que significa isso? Ele fez um conto de fadas? Não. Ele fez uma analogia entre as 4 fases da Lua e as fases da vida de um líder. Do início da carreira de um líder até o momento em que esse líder dá espaço para novos líderes. E é sobre essa história que nós vamos contar hoje, um pouquinho sobre a história do próprio Nedir, mas trazendo insights sobre essas 4 fases da Lua com a analogia para o ciclo da vida de um líder. Eu não posso deixar passar batido de falar quem é o Nedir, quem é o cara que escreveu esse capítulo, né? O Nedir, ele é administrador, ele tem especialização em gestão de negócios, ele é pós-graduado em gestão de pessoas, ele fez MBA em engenharia de produção, ele é master coach, formado em programação neurolinguística, ele é treinador comportamental, e aí, não satisfeito, ele é professor, ele é mentor, ele é consultor, e ele tem 30 anos de carreira feitas em uma empresa que acho que alguns aqui devem conhecer. Tramontina SA. Você deve ter uma faca, um talher, algum acessório de cozinha da marca Tramontina, que no Brasil, sem dúvida alguma, é uma referência de qualidade, durabilidade de empresa séria. O Nedir tem 30 anos de experiência nessa empresa. Começou lá antes de ser líder e concluiu a sua carreira como líder num alto cargo depois de 30 anos. Foi esse cidadão que nos presenteou com essa bela história, comparando o ciclo da Lua, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, com o ciclo também da liderança. E ele começa, Mauro, falando sobre a Lua nova, né? Que é uma Lua que ele coloca aqui no livro como um período de posicionamento. É um período onde a Lua ainda não está em destaque, né? E a Lua ela está se projetando para o que ela vai ser quando estiver na sua formação total. E ele fala do líder, que no começo de uma carreira, aquele que está chegando para se tornar um líder também, não pode aquele cara que chega atrasado e quer sentar na janelinha do ônibus, né? Como diz no popular. Ele chega pouco a pouco, chega talvez meio tímido, chega tendo que aprender diversas coisas e com erros e acertos. Eu queria que você contasse para a gente, porque você também é um grande líder, tem uma experiência fantástica no mundo do esporte como treinador. Certamente eu e você e todos aqui que estão conosco, um dia começaram, né, a liderar, que seja um estagiário, uma pessoa, um departamento, e passaram pelas mesmas dificuldades que o Nedir relata aqui no livro. Comenta para a gente isso. Não, quando eu li esse trecho da Lua Nova, eu lembrei de alguns anos atrás, quando eu tinha um estilo de liderança somente afetivo. Eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. E aí é o momento que a gente começa a nos analisar, né? É o autoconhecimento. Então, é muito importante o líder entender qual o seu estilo de liderança principal, eu chamo de natural. Para quê? Para que ele busque o desenvolvimento das demais. Um líder de alta performance, ele tem que conhecer todos os estilos de liderança para usar conforme a necessidade. Então, eu pensei muito nessa questão do autoconhecimento. Então, o líder, se ele está nessa primeira fase,
ele tem que se conhecer, né? Fazendo uma analogia aqui, que o líder de si mesmo. É o momento de você melhorar a sua liderança antes de querer liderar outros, né? Quando eu falo de autoconhecimento, eu gosto muito de falar de que nós precisamos conhecer nossos pontos fortes. Para quê? Para trabalhar eles, para dar prioridade. Serão os nossos pontos fortes que farão nós crescermos. Mas é muito importante conhecermos as nossas fraquezas. Por exemplo, um líder, sabendo qual o seu ponto médio, suas fraquezas, ele vai poder contratar colaboradores que te completam. E eu diria que é na fase da lua nova, nesse momento de início de liderança, os primeiros anos, que ele vai conseguir informações para moldar um plano de ação para as fases seguintes que a gente vai falar. Ele fala aqui, né, que é uma fase de muita determinação, planejamento, pouca luz, como a própria lua nova é, né, uma lua ainda com pouca luminosidade, muitas dúvidas e incertezas. E ele dá o testemunho dele de que foi uma das fases mais difíceis da vida dele profissional, né? E eu lembro aqui, quando eu me tornei supervisor, que foi o meu primeiro cargo de liderança, foi um cargo de supervisão, que eu diria que talvez também tenha sido o momento mais difícil da minha carreira. Porque, vamos lá, pessoal que está aqui conosco, vamos fazer uma enquete aqui, quem puder participar conosco. Quem aí já é líder, né? Já tem um cargo de liderança, supervisão, encarregado, gerente, chefe, coordenador, enfim, qualquer cargo que tenha uma gestão sobre um departamento ou sobre algumas pessoas. Veja se com você aconteceu o que aconteceu comigo. Eu era, Mauro, e com o Nedir aconteceu a mesma coisa. Eu era bom tecnicamente. Dentre os colaboradores do meu time, do nível de analistas que nós éramos na época, eu era um dos que se sobressaía, que entregava mais do que era solicitado, que tinha atitude, proatividade. E aí o que as empresas fazem? Opa, aquele ali está se destacando na turma. Vamos promovê-lo. Só que é um grande erro fazer isso. Porque, primeiro, ninguém me preparou para ser o líder que eu fui alçado a ser. Segundo, ninguém perguntou se eu queria ser. E terceiro, você assumir uma posição de liderança em cima das pessoas que até ontem eram seus colegas, pares, iguais a você, é um desafio dos maiores. Eu lembro como era difícil para mim delegar alguma coisa. Pedir para alguém com quem eu trabalhava até ontem, era meu parceiro de futebol, de ir para o happy hour, e agora eu era o chefe do cara. Eles pararam de me convidar para ir para happy hour, de repente. Aquilo que a gente conversava de confidente um do outro, de falar alguma coisa, bloquearam. E eu passei a me sentir isolado e tendo que trabalhar mais. Eu fazia muitas horas adicionais, porque como eu não sabia delegar, eu tinha que fazer. E além de fazer a parte técnica, que já era minha, eu tinha que ainda ficar de olho se os outros estavam fazendo. Então foi uma fase realmente muito, muito difícil. Alguém aqui escreveu, é verdade. A dor os novos líderes sempre passam pela mesma dor. E muitos deles nem queriam ser líder de verdade. Não tinham perfil, não foram preparados para isso e foram jogados numa fogueira. Concordo, Marcelo. Falta experiência, muitas vezes falta conhecimento e aí vem a insegurança. Então, atualmente, eu estou com um mentorado que é exatamente isso. Uma empresa com 6 vendedores telemarketing, onde o dono sentiu a necessidade de colocar um líder para ajudar ele a coordenar. O que ele fez? Ele pegou o melhor vendedor, colocou ele como líder, e aí ele, como dono, estava tendo mais trabalho, porque toda hora o líder procurava ele. O que esse dono me procurou? Perguntou quando que era o próximo treinamento presencial que nós temos. Eu disse que nesse momento não tinha ainda uma data, mas aí eu perguntei. Quando ele explicou isso, eu falei, eu posso fazer 10 sessões de mentoria. Já estamos indo para a 7ª sessão. E melhorou muito, porque nas sessões nós conversamos sobre as ferramentas que ele pode aplicar para motivar, para direcionar, para desenvolver cada um dos vendedores. E aí realmente agora, com conhecimento, ele está aplicando na prática, está tendo a experiência e está tendo menos insegurança.
e com essa segurança começa a melhorar a liderança dele. Com certeza. A gente não está aqui, pessoal. Essa live é um bate-papo, é uma troca de ideias baseada no livro Liderando Juntos, onde eu sou o coordenador da editora Literary Books, escrevi um dos capítulos, o Mauro Moraes também é um dos coautores do livro, mas nós estamos falando sobre o capítulo do nosso colega coautor Nedir Luiz Marchioro, que conta um pouco da sua história no ciclo da liderança, de como ele começou como líder até o momento de passar o bastão adiante para novos líderes. E ele faz uma comparação com as 4 fases da Lua. Nós estamos falando aqui da primeira fase, a fase que ele chama aqui no livro, Nedir, chama da fase da Lua Nova. Pessoas que são tecnicamente muito boas e chegam ao primeiro cargo, ao primeiro nível da liderança, mas não foram preparadas para isso. E o que o Mauro está dizendo aqui é que você pode sim se preparar através de cursos, literatura, como todo o conteúdo que está nesse livro Liderando Juntos, através de uma mentoria, seja com o Nedir, seja com o Mauro, com o Marcelo, com tantos outros colegas que participaram conosco aqui, que também estão à sua disposição para fazer mentoria para líderes. O importante é você não tentar sozinho, porque você vai levar mais tempo. Você vai lá no final acertar? Vai, mas é no tentativa e erro. Você vai levar muito choque até descobrir aonde não dá choque. Se alguém já passou por isso e pode te ajudar, o caminho fica mais fácil. Eu e Mauro aqui, temos cada um mais de 25 anos de experiência profissional e liderando pessoas. Ainda assim, hoje, eu me sinto na necessidade de ter um mentor. Então, eu tenho mentores para me ajudar a continuar evoluindo na minha carreira, porque eu também não penso em aposentar e não acho que sei tudo. Quero continuar aprendendo. Então, não tem aposentadoria para aprendizado, a gente nunca sabe tudo. Quem quer ser professor tem que estar disposto a ser aluno também. Então, vocês que estão começando agora na carreira, né, que estão se vendo nessa dificuldade de passar do técnico para a primeira gestão, busquem ajuda, busquem um profissional, alguém que possa te orientar, porque muitas vezes as empresas, no afã de promover aquele que tecnicamente é muito bom, acabam não dando o segundo passo, que é o de apoio, de ajuda, de orientação. E essa pessoa fica patinando muito tempo, sendo que o processo poderia ser facilitado. O Nedir, ele coloca aqui, Mauro, Sim. que não tem atalho, né? É um processo, é uma caminhada, um passo a passo. E que ele teve, eu vou dar um gancho aqui para você, que ele teve que, para liderar outros, ele teve que fazer uma coisa que ele mesmo não pensava, que era subir o primeiro degrau. E qual que é o primeiro degrau da liderança? Conhecer a si mesma, a autoliderança. Então, vocês que estão aqui conosco, estão liderando já um time, estão com dificuldade nisso, desce desse degrau aí e vamos falar um pouquinho sobre autoliderança. Não dá para liderar outros, liderar departamentos, liderar líderes, se você não conseguir se autoliderar. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Mauro. Eu sei que você é um especialista nessa área. Então, se você deseja ter colaboradores pontuais, você precisa mostrar exemplo e ser pontual. Se você deseja ter funcionários organizados, você precisa mostrar organização. Por isso, você precisa refletir como está a sua liderança. Então, o Nedir põe umas perguntas aqui que ele fez para ele mesmo, que eu quero compartilhar e aproveitar, né? Aproveite e responda, você que está nos assistindo, né? Como verdadeiramente eu sou como líder? O que eu faço está correto ou relativamente correto? Então, se você deseja que os seus colaboradores tenham alta competência, você, líder, tem que mostrar competência, não é meia competência. Outra pergunta. As pessoas gostam da maneira com que resolva as situações do dia a dia? Você está sabendo se comunicar com o seu liderado? Quando você pede alguma coisa, você está sendo claro para que ele consiga realizar? As pessoas, quais as atitudes que tenho com meus liderados que não gostaria que o líder tivesse comigo? Então, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, daqui a pouco, quando entrar na lua crescente, que é buscar o conhecimento, você está buscando conhecimento para ser um líder a cada dia melhor? Então, é muito importante realmente ser líder de si mesmo primeiro, para depois querer liderar outros. Eu achei muito interessante
nesses questionamentos, essa reflexão que ele fez para si mesmo, né? Porque ele conta no livro que ele diariamente, no final do dia, ele se fazia essas perguntas, né? Ele tinha um caderninho diário com anotações de comportamentos, de como eu atuei dessa forma. Eu gostaria que meu chefe tivesse feito assim comigo? E depois ele deu um passo adiante e começou a perguntar para os colaboradores, né? Isso que eu fiz, você achou legal ou não? Então ele foi evoluindo e ele criou um plano de ação. Eu sei que você, Mauro, tem muita sabedoria nessa questão do plano de ação. Porque a gente dá aqui conteúdo para a turma, mas se as pessoas não fizerem um plano de ação para colocar em prática amanhã, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Pouca coisa é retida. Como é que as pessoas aqui que estão nessa primeira liderança, nessa fase aqui da lua nova, podem criar um plano de ação, mesmo que básico, para já colocar em prática a partir de amanhã? O que você sugere? Primeiro, definir um objetivo claro, relevante e específico. Então, por exemplo, estamos falando de liderança. Então, quero que daqui um ano a minha liderança seja muito melhor, que eu consiga influenciar muito mais os meus liderados. A partir da definição do objetivo, é criar algumas ações que vai fazer diariamente. Tem gente que fala, eu vou fazer um plano, uma vez por mês eu faço alguma coisa. Não. Né? Diariamente, você vai fazer algumas ações que te deixem mais perto de ser um líder de alta performance. Então, vamos dar alguns exemplos. A leitura de livros. Então, você pode estar buscando livros que vão te ajudar a ser um líder mais forte, mais competente. Quantos livros eu já não li sobre liderança? Cursos, buscar cursos online, presenciais. Ter um mentor, como já falamos. Entrar em grupos de líderes que ocorre uma discussão das competências, das habilidades. Então, realmente, quando nós criamos um plano de ação, e o próprio nome já diz, né, ação, é aquilo que você vai ter que fazer todos os dias até alcançar o seu objetivo. Legal, legal. Aí, Mauro, obviamente, e não vamos adentrar muito a isso, mas só dá para fazer isso quem tem atitude, né? E eu quero crer que as pessoas estão aqui conosco às 7h30 da noite porque querem mudar de vida, né? Porque senão estaria assistindo novela, estaria assistindo qualquer outro programa do Ratinho, qualquer outra coisa. Mas se as pessoas estão entrando aqui, entendem que o conteúdo de liderança, gestão de pessoas é relevante, que elas querem continuar se desenvolvendo enquanto líderes, então elas são pessoas de atitude. Então as pessoas de atitude são aquelas que vão pegar esse conteúdo, vão digerir aquilo que serve, aquilo que não serve, ok, obrigado, mas isso que serviu para mim eu vou pegar e vou colocar em prática amanhã. Eu vou criar um plano de ação que vai começar pequenininho, que vai começar básico e que vai sendo sofisticalizado com o tempo, porque a gente não aprende a andar de bicicleta e sai pulando rampa, descendo ribanceira, né? Você começa com rodinha, você tira uma rodinha, tira outra, começa a tremer, aí até que um dia você sai andando de bicicleta mais ou menos. Natação, esporte, qualquer coisa na vida é assim. Por que com liderança é diferente? As pessoas acham que recebeu o crachá lá, eu sou chefe, agora eu sei liderar. Liderança não tem nada a ver com cargo. Liderar é um estado de espírito, é um outro patamar que a pessoa se encontra. E tem muitos líderes que são líderes sem ter cargo, inclusive, né? Que esse seria o melhor. Uma pessoa receber uma promoção quando, na verdade, ela já é um líder. Infelizmente, não é isso que acontece. As pessoas são promovidas a algum cargo, passam a ser chamadas de líderes, entre aspas, mas, na verdade, não são líderes ainda, porque estão nessa fase da lua nova. Elas estão começando. E aí, elas caminham, aquelas que têm essa atitude, têm a gana, querem crescer, elas querem ir para o próximo nível, que é o da lua crescente, né? Na lua crescente, o que acontece? Deixa eu dar um presente pro pessoal, antes de nós irmos para a crescente. Quem quiser ajuda para criar um plano de ação, né? Vai no meu direct, Mauro Moraes, me manda um direct, Mauro Moraes Consultor, que eu vou ajudar, né, a criar um plano de ação para melhorar os resultados. E aí vamos para a lua crescente, que é a segunda fase. Olha aí o bônus de graça, hein? Esse daí, nem o Nedir que estaria aqui com a gente não estava previsto. Excelente, Mauro Moraes. Eu mesmo vou mandar um direct para o Mauro depois. Lua crescente.
que o Nedir fala para a gente aqui no capítulo? Que é um momento em que a gente precisa nos preparar. Precisamos ter a humildade e a sabedoria de dizer que a gente não sabe tudo, que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa do time para caminhar junto com a gente, que a gente precisa buscar ajuda de outros profissionais, de mentores, de pessoas que têm mais experiência que nós, para que a gente possa então começar a desenvolver esse processo de liderança para que a gente possa ser um líder bem-sucedido. Nós não estamos no auge da nossa liderança ainda, mas já entendemos que é um processo, já me conheço a ponto de saber que eu não sei tudo e o que eu preciso buscar para chegar lá. É por aí? Sim, eu entendi dessa forma, sim. E as pessoas têm que entender que precisam buscar o conhecimento diariamente, né? A teoria do 1%, eu uso ela na minha vida e estou super satisfeito com os resultados que estou atingindo. Então, o líder, ele adquiriu, né, aquele cargo, ele tem que entender. Você usou o termo humildade, ele tem que ser humilde e entender que ele precisa buscar conhecimento. Então, buscar um mentor, grupo de estudos, leitura, cursos e entender que ele tem que criar uma equipe de alta performance. Ele sozinho não vai conseguir os mesmos resultados se ele conseguir treinar os seus colaboradores. E aí tem uma frase é a frase que eu mais gostei, que é bem agora, gostaria de compartilhar aqui, ó. O líder que busca o sucesso tem a obrigação de desenvolver seus liderados na mesma proporção que busca se desenvolver. Então, estamos falando muito do desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo, busque desenvolver os seus liderados. Isso é a base para uma equipe de alta performance. Eu não sei se nós temos professores aqui, eu não vi o Augusto, que eu sei que é professor, mas talvez a gente tenha outras pessoas aqui que também são professores, palestrantes, ou estão envolvidos no mercado do conhecimento. A gente sabe disso, né, Mauro? Toda vez que você se prepara para uma palestra, para um treinamento, para uma live, uma gravação, o que quer que seja, você aprende muito. Então, líder, você quer se desenvolver? Quer forma melhor de você se desenvolver do que você desenvolver os seus colaboradores? Porque ao desenvolvê-los, você automaticamente está se desenvolvendo, né? É obrigatório, não tem como desenvolver alguém se eu não me desenvolver antes, porque para a gente estar aqui 1 hora, quanto tempo levou para escrever o livro? Quantos anos de trajetória de liderança nós temos na bagagem, né? E isso tudo para transmitir num bate-papo aqui de 1 hora com as pessoas alguns insights do que a gente pensa e acredita sobre liderança, né? Mas a gente aprendeu muito para chegar até aqui e poder fazer esse compartilhar de ideias. Marcelo, eu queria aproveitar e trocar um exemplo de como o líder que está aqui nos assistindo pode estar desenvolvendo os seus liderados e ao mesmo tempo ele vai crescer. Uma empresa entrou em contato comigo, comprou 10 livros, Liderando Juntos. E aí vai colocar em prática a metodologia da Cumbuca, de Vicente Falcone, né? Na verdade, podemos adaptar, mas basicamente é o seguinte, essa empresa tem 10 líderes. Cada líder ganhou o livro e aí eles vão combinar. Primeira semana, todos vão ler o primeiro capítulo, eles vão se juntar na sexta-feira, 16 horas, aí vai fazer um sorteio de qual daqueles 10 líderes vai fazer um resumo do capítulo, e aí eles reservam um tempinho para discussão. E olha que interessante, os 10 líderes da mesma empresa vão ter insights para aplicar metodologias, processos, fazer ajustes na própria empresa. Então imagina, durante 35 semanas, porque o livro tem 35 capítulos, e você lendo, discutindo e aplicando, né, na prática. Então aí fica uma dica para você, líder, que quer desenvolver a sua equipe, né, pensa na metodologia da Cumbuca. Excelente, excelente ideia. Eu já apliquei esse tipo de dinâmica também com grupos de líderes e funciona muito, gente. Você tem dificuldade para ler um livro aí na sua casa? Liderando Juntos, outros livros do Mauro, livros do Marcelo e de outros colegas?
você pode fazer a leitura do livro em conjunto. Quando você sabe que outras pessoas assumiram um compromisso junto com você de fazer uma leitura e que vocês vão se encontrar para comentar aquele capítulo, ou um de vocês vai fazer uma pequena exposição sobre o capítulo, isso gera um compromisso com todos. Por isso que esses grupos que fazem dieta, regime para perda de peso, funcionam tão bem, porque sozinho às vezes você não consegue cumprir uma dieta. Mas quando você tem um compromisso com alguém, você se dedica mais. Por que muitas pessoas contratam um personal trainer? Sozinho não consegue ir para academia, relaxa no exercício. Mas eu estou pagando o personal, ele vai lá e vai ficar me esperando, vai ficar me olhando, eu não vou fazer direito. Então é bom você assumir um compromisso com você mesmo e com outras pessoas. Isso te ajuda a se desenvolver também. E você não precisa fazer isso só com outros líderes. Nós temos muitos líderes aqui conosco, Mauro. Você pode pegar o livro Liderando Juntos, compra, aproveita o Mauro Moraes aí pelo direct, Marcelo Simonato pelo direct, ou se você achar melhor, entrar na Amazon, no site de qualquer livraria, vai estar esse livro disponível também. Só tem um detalhe: adquira o livro com um dos coautores e receba ele autografado. Eu valorizo muito, eu tenho uma estante aqui só de livros autografados e desse lado os livros não autografados, que eu ainda desejo um dia encontrar os autores para pegar o autógrafo. Certamente essa estante aqui é o meu xodó, porque eu conheci o autógrafo, muitos deles são meus amigos, né? Então um livro autografado tem outro valor. E você só vai conseguir isso comprando diretamente com o autor. Mas compre livros e presenteie a sua equipe e monte seu grupo de rodada. Você está uma dinâmica. Home office, eu não sei mais como unir meu time para fazer reuniões online. Olha aí uma boa ideia. Usa um livro para fazer semanalmente rodada com o seu grupo para discutir um capítulo. Excelente conteúdo, todos vão aprender e todos vão evoluir. Mas, Mauro, vamos passar para a terceira fase da lua aí, porque o tempo corre e o Instagram, ele nos derruba. É o seguinte, então começamos ali na fase da lua nova, incipiente, começando a dar o seu brilho. Ela chega numa lua crescente, que é mais ou menos um quarto do que a lua é no seu potencial todo, né? Metade talvez. E aí chegamos na lua cheia. A lua cheia, o momento em que o sol está brilhando na lua e a lua joga todo o seu brilho para o planeta Terra, né? Aquele esplendor. É a fase mais bonita da lua, é romântica, é o auge, digamos assim, é o ápice do momento da lua. E o líder também tem o seu ápice, né? Então ele assumiu um cargo de liderança, ele não sabia muito como era ser líder, buscou se conhecer primeiro, buscou o desenvolvimento através de cursos, palestras, mentorias, livros, e está se desenvolvendo, está aprendendo, liderando junto com o time ali, e chega uma hora esse cara ou é gerente, ou é diretor, ou é o próprio empresário, mas ele já domina a arte da liderança. O que você tem a dizer para esses nossos colegas que aqui já estão nessa fase da lua cheia? É um momento de alta performance. É um momento realmente de começar a colher os resultados. Até como o Nedir fala aqui, ó, precisamos engajar a equipe, motivar, treinar e fazer com que todos façam parte da composição do resultado. Utilizar o estilo de liderança participativo, onde todos vão participar do sucesso. Você já treinou os colaboradores. Cada um já sabe o que precisa fazer. Então você, como líder, só vai estar acompanhando e colhendo os frutos. Se lá atrás foi o momento de plantar, agora é o momento de colher. Então, realmente, se lá atrás fez o trabalho certo, né, buscou conhecimento, se desenvolveu, teve a atitude de colocar em prática conhecimento e habilidades. Né? É o famoso chá. Tem muita gente que corre atrás do conhecimento, desenvolve habilidades, mas não tem atitude. Então, esse é o momento de colher os resultados do que plantou. E eu acho interessante nessa fase da lua cheia aqui, que o Nedir, obviamente, conta um pouco da carreira dele, como é que estava esse momento, né? Que ele tinha sido promovido à gerência, estava já gerenciando mais de 200 pessoas, realmente o auge da carreira ali, o ápice, só que ele era muito cobrado por resultado, obviamente, assim como todo líder de alta performance é. E no meio do resultado,
você tem que tomar muito cuidado. Eu quero deixar esse alerta aqui registrado para os nossos telespectadores e para quem vier assistir essa live posteriormente. Cuidado para não buscar o resultado a qualquer preço. Tem muito líder que destrói a equipe por conta de buscar um resultado imediato. É o meu bônus desse ano. Nós temos que atingir tal meta. E sacrifica toda a equipe, exige o máximo. Sabe aquela história de você puxar a mola até que ela vai quebrar? Andar com o motor a 120, mas colocando segunda marcha? Não vai aguentar. Uma hora vai ter uma ruptura. E onde vai ser a ruptura? Pessoas começam a deixar a empresa por causa do líder, né? Pessoas começam a ficar doentes no time e, consequentemente, a produção do ano ou do período seguinte passa a ser baixa. Então, você que está nos ouvindo, você já teve o auge da sua liderança com bons resultados, performance do seu time, engajamento, mas você sente que hoje, eu não sei se por conta da pandemia ou se por conta da forma como você vem liderando a sua equipe, o resultado já não está mais a mesma coisa? Não tem engajamento, motivação, produtividade, as pessoas estão indo embora, estão deixando a empresa. Como é que está a situação do seu time? Eu espero ouvir um monte de mãozinha aqui dizendo, não, aqui está 100%, com a pandemia crescemos, porque tem muita empresa que está indo muito bem na pandemia, tem muito líder que fez a lição de casa antes da pandemia. Já se relacionava bem com o time, né? Tinha um bom engajamento, uma boa liberdade de comunicação entre todos, era uma liderança participativa. Veio a pandemia, esse líder não sofreu com o time. Agora, aquele líder que mantinha uma distância, eu mando e você obedece, né? Por repreensão, por obrigação, colocou o pessoal em home office, esses líderes eles estão apanhando muito. Porque ele perdeu o controle que, entre aspas, ele tinha. Agora ele não vê mais as pessoas 100% do tempo. E ele está na casa dele ficando louco, porque ele não sabe se o cara está trabalhando ou está assistindo televisão. E isso está deixando ele maluco. Posso te falar uma coisa, Mauro? Eu vou falar aqui para os nossos ouvintes. Pode falar. Eu tive uma conversa hoje com a Leila Navarro. Todo mundo conhece aqui a Leila Navarro, uma grande palestrante, top of mind, né? Uma das grandes estrelas do Brasil. E eu estava falando para ela, Leila, eu estou pouco me importando se a minha equipe, porque eu também sou executivo de uma multinacional, além de palestrante, se a minha equipe trabalha 8, 10 ou 2 horas por dia e entrega o resultado, para mim dá na mesma. Você acha que eu vou ficar na minha casa me preocupando se 9 horas da manhã todo mundo ligou o computador e se ficou na frente da tela do computador até às 6 da tarde? Isso é loucura. Tem líderes que estão assim, Mauro, que estão mandando WhatsApp ou toda hora entrando na forma de comunicação interna da empresa para mandar um oi, só para ver se as pessoas estão online. E não entenderam que o que manda é a entrega do resultado e não o tempo sentado na frente do computador. Né? A legislação trabalhista diz que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, bater cartão lá, picar o ponto de manhã e no final do dia. Mas não é isso que diz que um profissionário está rendendo bem ou não. Eu prefiro ter pessoas que trabalhem menos e entreguem do que pessoas que tenham que fazer 12 horas de trabalho por dia para entregar o mesmo resultado. Está na contramão. Com certeza, Marcelo. Inclusive no capítulo 25, que é o meu, eu comento, né? O líder precisa direcionar, ou seja, deixar claro o que espera do colaborador. Se realmente deixou claro e espera um resultado, pronto, você vai cobrar o resultado. Se ele fizer em 1 hora, tá bom. Né? O importante é que realmente ele cumpra o que se espera dele. Claro, eu não estou dizendo que é para abandonar e ninguém fazer nada. O líder, ele é um líder de pessoas e um gestor de processos. Então, ele precisa ter processos, precisa ter datas, cronogramas, entregas, medições, KPIs, medidores de pontuação, porque senão você está pilotando um avião sem saber para onde vai, sem olhar, né, nem nível de óleo, nível de combustível, pressão do ar, altura, você está totalmente à deriva. Né? Então, você precisa ter essa linha de comando e controle, mas ela não pode ser excessiva, porque senão, em prol do resultado imediato, você vai perder a equipe a futuro, ou vai adoecer a sua equipe.
Eu li outro dia uma matéria muito interessante que um colega escreveu sobre os líderes tóxicos. Tem líder que está matando a equipe. Tem empresário que está matando a sua empresa. E aí, me contrata o Mauro. Eu queria que vocês viessem aqui dar uma olhada na minha equipe, porque a equipe não está rendendo nada. A primeira coisa que eu falo para ele é: eu vou analisar a equipe, mas você vai me permitir te analisar também? Porque, invariavelmente, não vou dizer todos, mas parte dos problemas está na liderança e não nos colaboradores. O colaborador é reflexo do líder. Então, se você tentar resolver o colaborador e manter o líder criando problema, a nova safra de colaboradores vai sofrer a mesma coisa. É um ciclo vicioso, né, que a gente tem que corrigir na raiz do problema, na liderança, na gestão de pessoas. E se o líder fizer o seu papel de motivar, de treinar, deixar claro o que espera de cada um, acompanhar, você falou muito importante, acompanhar. E hoje, mesmo todos estando em casa, home office, você tem várias maneiras de acompanhar. Só que, como você falou, acompanha resultado. E aí, se algum não está entregando, aí você chama de lado, dá um feedback, não cobre excessivamente, tente entender o porquê que ele não entendeu. Será que a esposa não ficou doente? Será que os filhos não dormiram e não deixaram ele dormir de madrugada? Será que tem problema da internet? Então entenda primeiro, não vai cobrando assim. Por isso que lá no início eu falei, é muito importante o líder desenvolver todos os estilos de liderança. Porque de repente uma hora dessa tem que ser mais afetivo, para entender as condições que ele tem em casa, e aí cabe o líder ajudar a melhorar as condições. Hoje eu publiquei no meu blog, né? E aqui até vou deixar aqui a propaganda, se você me permite. Quem tiver interesse em seguir os meus artigos e postagens no meu site, www.marcelosimonato.com, você vai encontrar uma série de informações lá, mas se você quiser se inscrever no blog, você clica na página do blog e toda semana praticamente tem uma postagem nova. E hoje eu postei um artigo novo sobre o líder empático. O que é empatia, se não exatamente isso que você falou? Se colocar no lugar do colaborador. Eu estou pressionando, mas eu não estou entendendo que o cara lá onde ele mora, a internet oscila. A moça que trabalha comigo, o filho até ontem ia para a creche e agora está em casa. Como é que ela trabalha? De manhã você tem que ajudar a criança na escola com uma lição, tem que fazer comida, tem que também ser dona de casa. Então, o líder precisa ter essa empatia, entender a dificuldade de cada um. Tem pessoas no meu time, Mauro, que a gente fez um acordo, especialmente mulheres. Tem determinado horário do dia que elas vão cuidar da casa, vão cuidar dos filhos e vão trabalhar um pouco mais, estender a noite, ou vão começar o turno um pouquinho mais cedo, não tem problema nenhum. Os horários das reuniões que nós temos para fazer vão participar e as entregas de cada dia vão realizar. Tá tudo certo. Eu trabalho numa multinacional. Multinacional, o horário da multinacional já é maluco. Às vezes eu tenho reunião às 4, 5 da manhã com o Japão, né? Então, imagina se meu chefe falasse assim: não, mas você teve reunião 4, 5 da manhã, não me importa. Eu quero você no escritório entrando às 9 e saindo às 6. Cara, se eu tive uma reunião, se eu tive que acordar e me preparar para uma reunião 4, 5 da manhã, sabe o que eu faço na sequência? Eu vou dormir. Se eu tiver que ir para o escritório, eu vou chegar no escritório perto do almoço. E não tem nenhum problema com isso. Porque eu produzi o que aquele dia precisava de mim. Era mais importante naquele dia aquela reunião com o Japão, né? Então o líder precisa entender também de prioridades, de urgências, criar uma timeline, né? Uma régua do tempo, para poder direcionar o seu time a cada uma das fases. Mas vamos caminhar aqui para a última fase da Lua, porque o Instagram está nos dando mais 10 minutos aqui pela minha conta. O líder, ele entendeu quem ele era, ele entendeu que ele precisava de ajuda, buscou desenvolvimento, está no auge, né? Está na crista da onda ali, alta performance, resultados, sabe ensinar a equipe, participar a equipe, engajar, motivar, está tudo jóia. Mas chega um momento da vida do líder que ele vai ter que preparar sucessores. Porque ou ele vai galgar novas posições, ou ele vai se aposentar, ele vai querer fazer outras coisas da vida dele e não estar mais naquela empresa, naquele projeto que ele tocava. Então, é um momento que aqui no livro o Nedir chama de lua minguante. Quando o brilho, o auge 100% da lua, começa a ir diminuindo.
Não significa que ele está perdendo potência, que ele está abrindo mão, querendo aposentar. Não é isso. É porque ele está partindo para uma nova fase. Nessa nova fase, é importante você deixar, gostei muito que ele colocou aqui, deixar um legado. Preparar pessoas. E como é que a gente faz isso, Mauro? Como é que a gente prepara pessoas para substituir um líder que estava no auge? Eu gosto muito da técnica feed forward, né? O feedback, você pensa no passado. O feed forward, você pensa no futuro. Ou seja, quais as competências que eu preciso desenvolver nos meus colaboradores para prepará-los para crescer. E o líder, se de repente ele está querendo crescer, ele tem que preparar alguém para ficar no lugar dele. Eu já conheci líderes que perderam a oportunidade de subir porque não prepararam. A empresa pensou, não, se nós elevarmos ele, dermos uma promoção, quem que vai ficar nesse Vai departamento? ficar um buraco, vai dar um problema. Exatamente. Então, qual é a ideia? Você, líder, pense quais as competências que os seus colaboradores vão precisar desenvolver. Muitas vezes, nessa análise, alguns precisam, por exemplo, comunicação. Talvez outros melhorar a influência e persuasão. Outros, estilos de liderança. Então, faça um plano de ação individual. Para quê? Para aumentar a competência individualmente dos seus colaboradores. E aí, mesmo no caso do Nedir, que ele se aposentou, mas ele se aposentou deixando um legado, deixando o departamento mantendo o padrão de alta performance. Por quê? Porque ele se preocupou planejou e colocou em prática, né, um plano. Ele diz no livro que ele tomou a decisão do plano de ação em 3 anos. Daqui 3 anos eu vou me aposentar. Ele tinha 27 anos de empresa e tomou a decisão que com 29 anos de empresa e tomou a decisão que com 32 ele ia se aposentar. Então, em 3 anos, você consegue fazer todo esse trabalho e olha que bom para a empresa. Né? Essa transição, com certeza... Aqui, eu achei muito legal porque ele fala assim, eu planejei 3 anos e com muito profissionalismo, transparência e honestidade, conversei com a minha linha hierárquica superior e também com os meus subordinados sobre esse plano. Porque ao longo de 3 anos, algumas pessoas seriam preparadas. Algumas talvez não iriam querer aquela chance. Outras iriam deixar a empresa. Né? Mas aqueles que quisessem abraçar a ideia e caminhar comigo por mais 3 anos, seriam os meus sucessores que iriam assumir. E foi isso que aconteceu. Eu achei muito legal essa questão do profissionalismo, transparência e honestidade. Né? Tem muita gente que, não posso falar que ano que vem eu quero me aposentar, não, senão os caras vão me mandar embora esse ano. E tem aquele medo e guarda para si, não prepara ninguém, porque se preparar e o cara tomar meu lugar antes. O Nedir fez isso em 3 anos, gente. Autorresponsabilidade, responsabilidade para com a empresa que o empregou por tantos anos. Né? Eu acho que é uma história de vida assim, maravilhosa, Nedir. Você está de parabéns. E fica aqui o nosso registro também. A empresa que você trabalhou, Tramontina, que é uma empresa muito séria, muito idônea. E eu tenho certeza que você foi um profissional acima da média, mas também estava no lugar certo, na hora certa. Assim, numa empresa que te deu condições de trilhar uma carreira tão vencedora, né? E poder ter esse momento de saída bem planejado. Né? Eu acho que as coisas se uniram. E Mauro, eu queria também aproveitar esse negócio do planejamento de saída e a preparação dos sucessores, só para pegar um gancho no que a gente falou no início. Muitas empresas erram ao promover pessoas despreparadas, porque eram boas tecnicamente, ou pessoas que nem tinham perfil, nem queriam ser líderes. No momento que o Nedir decide, então, vou parar daqui 3 anos, vou fazer esse planejamento e vou preparar meus sucessores, é o momento onde ele vai fazer essa pesquisa. Deixa eu ver quem da minha equipe não é só bom tecnicamente, mas ou está preparado ou quer se preparar. Porque se eu escolher as pessoas erradas, eu vou ficar 3 anos com pessoas que não vão ser bons líderes como eu fui,
né? Vão me deixar no meio do caminho, vão deixar a empresa na mão. Então, esse planejamento passa também por escolher as pessoas certas, o perfil certo das pessoas que querem abraçar esse desafio da liderança, né? Perfeito. Essa análise do perfil comportamental, né? É o famoso DISC, dominância, instabilidade, conformidade. E aí, realmente, você, além do perfil, vê se a pessoa quer. Porque existem pessoas que não pensam em serem líderes, né? Preferem ficar no operacional. Então, é um momento de muita conversa, né? Pode-se fazer alguns testes para verificar essa questão do perfil comportamental, mas essa análise tem que ser realmente profunda, porque senão você vai gastar dinheiro e energia. Você vai dar treinamentos para pessoas que não querem aquilo. Então, é um momento de realmente de criar um plano, como o Nedi fez, de 3 anos, que com certeza foi aos poucos, né? Você definir isso 3 anos, com 3 anos de antecedência, você consegue fazer esse processo muito mais tranquilo, natural. Eu gostei muito dessa parte, que eu lembrei da importância de valores, né? O líder precisa ter esses valores, transparência, honestidade, para que faça realmente um trabalho bem feito. Eu quero concluir a nossa live aqui, lendo um trechinho aqui do livro escrito pelo Nedir, realmente em homenagem a ele, a valorização dele. Eu espero que essa live, de alguma forma, se alguém aqui que está assistindo, ou vier assistir depois, tiver contato com familiares do Nedir, amigos do Nedir, pessoas de dentro da Tramontina, que possam ter acesso a esse conteúdo, realmente é muito valioso saber que eles contaram com um profissional de excelência, né, durante todo esse período e que deixou um legado. Ele fala que o líder, o verdadeiro líder, o líder que é líder de si mesmo, um líder de alta performance, ele não espera ser convidado a deixar a liderança. Ele sabe o momento certo de passar o bastão. E ele conta que ele se sente realizado como líder porque ele passou pelas 4 fases da Lua. Passo a passo, numa caminhada. Ele aprendeu a ser um líder de alta performance, aprendeu que o líder, assim como a Lua, não deve brilhar sozinho. Existe toda uma constelação de estrelas, que é a equipe, são os colaboradores, que junto com a Lua iluminam a escuridão do céu, né? E ele faz o agradecimento dele a todos que passaram pela vida dele profissional, aos seus líderes também, as pessoas com as quais ele aprendeu, seja na Tramontina e por todo o caminho da trajetória profissional dele. E ele não aposentou não, viu, gente? Ele só passou para uma nova fase, talvez uma nova lua minguante na vida do Nedir, porque saiu como um alto executivo, fazendo esse processo de transição depois de 32 anos da Tramontina. Hoje é um palestrante, é um escritor, é um consultor. Você que precisa também de ajuda no ambiente empresarial, gestão de pessoas, está aí Nedir Luiz Marchioro. Depois você procura ele aqui nas redes sociais ou através do livro Liderando Juntos para conhecer mais do trabalho dele também. Com certeza uma pessoa que a gente indica, recomenda, prestigia e agradece com muito orgulho por estar conosco aqui no livro Liderando Juntos. Eu quero agradecer você, Mauro, mais uma vez por estar conosco aqui, complementando com todo o seu saber, conteúdo também de liderança, e deixar o convite para vocês que chegaram atrasados. A live vai estar gravada aqui no IGTV, depois você volta, assiste desde o começo, ou lá no canal no YouTube. E na quarta-feira que vem nós vamos estar aqui novamente, mais um capítulo, capítulo 28, fantástico também como esse. Não vou dar spoiler sobre o capítulo, mas não percam, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram de Marcelo Simonato, mais um bate-papo com o autor do livro Liderando Juntos. Uma boa noite a todos vocês. Mauro, muito boa noite, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Convido todos a me seguirem, Mauro Moraes, consultor. E quem quiser um presente, vai no link da minha bio para baixar o meu e-book. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso.